O que você sabe sobre o lugar que você viaja? Você pesquisa antes de ir? Conhece a história do lugar? Questões sociais e políticas? Comportamento, cultura, identidade? Ou vai pelo ponto turístico apenas? Fala pessoal, hoje vamos falar sobre The Florida Project. O filme é de 2017, mas um filme aclamado e super pertinente como esse, eu não poderia, é claro, deixar de abordar aqui com vocês, né? Quando falamos de cinema, há quem procure os filmes blockbusters e há aqueles que se interessam mais pelos filmes cults. Mas algumas pessoas torcem um pouco o nariz para esse tipo de filme, tido como cult. Reclamam que traz demais à tona a realidade e que possuem um ritmo esquisito. Sim, esses filmes de fato não seguem uma linha hollywoodiana de roteiro e retratam justamente esse lado mais social, esse lado mais incomum, o lado do outro que a gente não consegue ver no dia a dia, a história do outro nua. Personagens densos que trazem às vezes o desconhecido por mim, mas que é tão eu na minha complexidade, tão próximo de mim nas minhas dores, angústias, pequenas felicidades, dificuldades, jornada, luta, labuta. Conheço o novo e me impressiona em empatia, por assim melhor entendê-lo. Mas sem a exposição do outro, sem a exploração da dor alheia. Apenas arte, transformando e educando nosso senso crítico, nosso conhecimento de mundo, nossa prática de respeito ao próximo, nossa noção de vastidão e de pluralidade da humanidade. A gente produzindo mais suco gástrico para tudo que teremos que digerir pela frente, para nos alimentarmos e darmos conta desse tanto que é a vida. Em 2019 eu fiz uma viagem ao Chile e estive por alguns dias em Montevidéu, Uruguai. Era caminho, tava de mochilão. Curiosamente, eu encontrei uma carioca por lá que me disse que deveria voltar pro hotel antes das 7 da noite por conta das recomendações que recebeu de alguns amigos que já tinham visitado a cidade antes. De acordo com eles, era extremamente perigoso ficar na rua depois das 7 no Uruguai, em Montevidéu. Eu já estava em Montevidéu há 2 dias e eu fiquei meio acho que não. Não. Veja bem, o que representa um lugar perigoso pra você? O Uruguai é um país vazio, pouco populoso. Em plena hora do rush, suas ruas estão vazias comparadas às nossas. As pessoas andam nas ruas 11 e pouca da noite, com o celular na mão, sentado em banco público. O mundo é outro, cultura é outra. A percepção do viver é outra. Riqueza e pobreza de beleza é outra. Nossa referência é o que conhecemos do Brasil, o que consumimos a vida inteira sobre o que o mundo é, mas sendo visto do mesmo mirante? Mas e o que o povo uruguaio diz sobre isso? Pesquisou? Fez um tour guiado na cidade? E não vem falar que tour guiado é caro, porque hoje em dia em todos os lugares você tem tour guiado andando pela cidade de graça. Free walking tours. Só perguntar num albergue, num hotel da cidade. Sempre tem. Você paga o que você pode no final. Então não há desculpa. As pessoas chegam, consomem, tiram fotos. As pessoas fazem uma pesquisa sobre o lugar que elas visitam. Você faz? Os brasileiros são os turistas que mais visitam a Flórida, principalmente Orlando, onde estão localizados os parques da Disney e Universal, para não parecer que é igreja, né? Walt Disney deu início à construção dos seus parques na Califórnia, a outra costa. Mas, devido às questões climáticas e fenômenos da natureza de lá, ele decidiu criar o Walt Disney World em Orlando, o que foi chamado de Projeto Flórida. Mas esse filme não é exatamente sobre a Disney. Entretanto, nos faz refletir sobre uma perspectiva absurdamente realista sobre como funciona de fato a cidade que hospeda o mundo mágico. Aquilo que a gente comentou não sobre os blockbusters, mas o lado que você não vê. Filmes como esse. Quando assistimos ao The Florida Project, atestamos não perceber a realidade de onde estamos vendo desse mirante de turista brasileiro em língua estrangeira. Não. O primeiro personagem pra mim, que é o outro que eu desconheço, é a cidade, Orlando.
Através da lente de 35mm, vemos cores ressaltadas e uma fotografia belíssima, o que intencionalmente nos faz ler as aparências da cidade. Propositalmente nos faz entender a mensagem da obra. A arquitetura nos remete às estruturas às quais sempre fomos apresentados nas produções americanas. A receptividade é turística. O consumo e o poder de compra anestesiam a dor do neoliberalismo. É a comida, é a gordura e o açúcar, que nos excita e nos remete ao acesso caro, ao lazer no Brasil. Além daquela relação afetiva de infância, você pedindo para sua mãe para comer naquele fast food. Além dos parques, a diversão exaustiva e aquele ambiente uterino, aconchegante por todos os lados. É um lugar para sua criança. Então tá. Gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway. Correr de um canto ao outro, incansavelmente. As grandes distâncias. A noção de tempo, os dias meses e as semanas dias. O falar alto, as conversas aleatórias. See, I took you on a safari. Os prazeres bobos da vida e a inocência insolente e impolida. Ai, a infância. É por essa nostalgia que, interpretada por Brooklyn Prince, Mooney te apresenta a realidade ao seu redor. Inclusive, estamos falando de uma criança de 6 anos com uma interpretação de tirar o fôlego, digna dos maiores prêmios de melhor atriz, vivendo com sua mãe com ar e atitude de irmã. Em um daqueles motéis de beira de pista, né? Lembrando que motel não é o que é no Brasil. Motel é na beira de pista e hotel dentro da cidade. Elas representam uma grande parcela da população da Flórida que vive sem teto. Em apenas um cômodo, às vezes com mais de 2, 3 pessoas, e de 4 em 4 meses tem que sair por 24 horas por uma questão meramente burocrática, teórica. Enfim, a pessoa volta só para não estabelecer um vínculo de moradia. Eles dizem: a obra é extremamente realista e imparcial. Você vai se sentir passando o summer break com Mooney e seus amigos. E com sua mãe, desempregada, sem saber o que comer e onde dormir amanhã. You're not my father. I don't want to be your father. You can't treat me like this. You don't think everybody knows what's up, Haley? Everybody. Quem já esteve em Orlando vai encontrar peças que faltavam no quebra-cabeça do entendimento melhor dessa cidade. Pessoas que vivem à margem, mas nossa distância geográfica e cultural não nos permite ver tal realidade. Nosso parâmetro para a miséria é muito comprometido com os aspectos geopolíticos e culturais do Brasil. No filme a gente percebe que o passar do tempo e a miséria indumentam a pobreza de quem não tem assistência, acesso, e vive nessa superficialidade da rotina viciante das drogas do capital e na distância espacial e social entre os indivíduos. O filme nem adentra bairros mais pobres da cidade, onde a miséria atinge níveis estéticos visíveis aos nossos olhos. É interessante como, de forma tão natural, você vai encontrar nos personagens personalidades muito comuns da Flórida, não aquelas dos cartões postais. A própria Bria Veneta, que interpreta a mãe de Mooney, foi encontrada pelo diretor através do Instagram para que ele tivesse alguém com o perfil mais verossímil possível do que ele esperava em atitude dessa personagem. Até mesmo os helicópteros, que são tidos como atração turística da cidade, aparecem no longa, o que me remete ao termo helicopter parenting. Pais helicópteros que sobrevoam a vida dos filhos, os controlando o tempo todo. Aquele extremo cuidado, aquele controle excessivo, o que é muito irônico, porque é justamente o oposto do que pelos personagens é vivenciado. E parece representar o amparo, problemático nesse caso, mas de certa forma privilegiado, que os personagens não têm ou não tiveram. Interpretando o gerente desse hotel, motel, whatever, temos o espetacular Willem Dafoe, com um personagem que nos remete um pouco à figura paternal, mas no fundo faz apenas parte de seu papel.
sua responsabilidade administrativa, com uma certa distância emocional, mas com uma dose necessária de empatia e humanidade. Veja bem, o próprio William Dafoe, que não é de lá, disse que não conhecia numa entrevista essa realidade da Flórida. Imagine nós, ainda sem pesquisarmos direito quando a gente vai pra lá. A galera vai... Parque! Disney! Imagine nós mesmo, porque nós, brasileiros, a gente tem participação no filme. Como não também, né? Mas lembrem-se, aqueles são brasileiros no contexto específico. Porque no geral não entendemos muito e o encantamento pelo diferente, pelo novo, pelo referencial que temos, né, das mídias, nos engana um pouco. O filme não é um fast food gorduroso com refil e sorvete. A sugestão do chefe Sean Baker, sensacional. É um prato americano que alimenta de verdade. Algo que não é comum na indústria cinematográfica americana, nem na alimentícia. Inclusive eu amo Sean Baker, já fica a dica para você assistir um outro filme dele, Tangerine, filmado no iPhone 5S. É sobre enxergar o outro, ter consciência de classe, privilégios, sobre empatia mesmo, ou identificação. Quando em viagem, ir aberto ao novo, que nada tem a ver com os julgamentos e preconceitos estabelecidos que você traz do lugar de onde veio. Qual o nosso conceito de belo, de feio, de rico, de pobre? Somos moldados por definições, moldes prontos. Temos o costume de tornar o inimigo feio, o outro, aquele que me ameaça, aquele que é o novo, aquele que é estranho, o estrangeiro. Inimigo feio. Quem tá no poder, belo. Indico a leitura de Humberto Eco. Olha, há quem viaje apenas pelo prazer de tirar boas fotos, de fazer boas selfies. Ok, não há apenas uma única forma de se curtir ou de se fazer valer uma viagem. Mas destaco aqui o quanto conhecer um lugar vai além. É preciso escapar dos pontos, comer onde turista não come, ouvir pessoas locais, perceber detalhes, atitudes, desmontar e remontar castelos. Para que você entenda que nessa dinâmica capitalista, todo reino, mágico ou não, tem plebeus. Let's go, come on.